é a sua opinião sobre vizinhanças? Oi, eu sou a Cris e esse é o Falando Pensamentos, podcast onde, como o próprio nome já diz, eu falo os meus pensamentos. Sejam bem-vindos. Se vocês acharem alguma coisa esquisita nesse episódio, é porque eu tô gravando ele sob efeito de substâncias. E não é maconha, apesar de muita gente, por causa do arranjo que minhas sinapses cerebrais fazem, supor que eu fumo maconha, que eu considero uma ofensa. Não porque eu acho uma ofensa ser maconheiro, mas depende. Na verdade, se você faz de ser maconheiro todo traço da sua personalidade, você tem mais de 18 anos, eu acho um pouco mico, sim. E, além disso, quando eu tiver filhos, eu realmente gostaria que eles não fumassem maconha até os 25 anos, que é quando o córtex pré-frontal deles está formado. Mas eu não fumei maconha, apenas bebi alguns drinks e também vinho. E agora eu tô tendo que gravar o podcast, porque é uma coisa com a qual eu me comprometi, que é bem engraçado, porque eu não gosto de me comprometer com nada, tirando o meu marido, que também não foi fácil não. Se vocês acham que eu me comprometi fácil com ele, não foi assim não, porque eu sempre fui solteira, né? Então, pra me comprometer com ele, eu tive que fazer vários testes nele. E como a gente namorava à distância, também foi ótimo, porque eu trazia vários cases pra ele. Como, por exemplo, o case de amor, se um dia eu for pra uma festa e eu resolver experimentar algum entorpecente, e meu namorado, ele odeia entorpecentes, e eu ficar muito doida, o que você vai fazer? A, ficar puto por ter que ir pra casa comigo, mas cuidar de mim. B, ficar puto por ter que ir pra casa comigo e não cuidar de mim. C, não cuidar de mim e não ir pra casa comigo. Ele disse, não ficar puto porque eu vou precisar cuidar de você e ir pra casa com você. E eu fiquei tipo, impossível, você só tá falando isso porque isso é um case que eu estou trazendo um ambiente controlado. Só que não. Depois eu descobri que ele é assim mesmo. E por falar em maconha, uma das raras vezes que eu fumei na vida, ninguém me avisou que estava com tabaco. E eu, assim, tenho uma grande sensibilidade a cigarro e tal. Se tem alguém fumando perto de mim, eu já passo meio mal. E aí eu fumei e eu fiquei cega. E depois eu vomitei. E depois eu caí de costas no meu próprio vômito. Porque meus amigos Drico e Ale, eles não acharam uma boa ideia segurar uma pessoa que estava cega e tinha vomitado. E depois, meu amigo Ale me emprestou o jaleco dele da faculdade de farmácia. E eu vesti ele, porque eu tava toda suja de vômito, vesti ele de trás pra frente, como uma camisa de força. O que compunha bem ali a situação. E esse é um dos relatos de porque eu não fumo maconha e porque não, quando eu falo as coisas que eu tenho a dizer, eu não estou drogada. Mas hoje eu estou sim embriagada. Mas esse episódio não é sobre isso. Esse episódio é sobre vizinhos. A relação com vizinhos, ela é muito louca e ela vai depender muito e ao mesmo tempo ela vai definir como você experimenta o mundo. Porque faz muita diferença se você mora num apartamento, se você mora numa casa, se você mora numa vila, se você mora numa... Não tem vocabulário suficiente, vocabulário social pra falar se você mora numa aldeia, não sei o que lá. Então vamos ficar aqui, né, no básico, no que eu conheço, no que eu tenho direito aí, né, de falar. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu dormi num prédio, que foi uma vez que eu fui no Rock in Rio de, 2013. Sim, a primeira vez que eu dormi num prédio foi em 2013. E eu não tinha como voltar pra casa, pra variar, porque eu morava em São João, como já sabemos. E aí eu fui dormir na casa de um colega de escola. E eu lembro que eu fiquei, caraca, que loucura, que eu tô dormindo no alto. Porque até então a maior altura que eu já tinha dormido era num segundo andar. E ter pensado isso, quando eu olho em retrospecto, me deixa feliz de eu pensar que eu vi poeticamente alguma coisa
da minha vida, porque no geral eu me acho uma pessoa sem muita sensibilidade. E por algum tempo eu fiquei pensando, acho que a pobreza ela deixa a pessoa sem sensibilidade. E uma amiga minha falou, não, a pobreza deixa a pessoa mais sensível. Gente, eu não sei o que eu acho sobre isso não, sinceramente. Eu acho que você enrijece, você perde a ternura, você está ali no modo sobrevivência. Então, assim, eu acho que ter sido pobre desde sempre me deixou extremamente prática e não poética e traumatizável. Mas acho que vai um pouco de cada um. Mas teve uma vez que eu morava numa casa, ela era numa vila. E tem isso sobre vilas, né? Muita gente fala, os amigos são a família que você não escolhe. Não. Os amigos são a família que você escolhe. E além de você não escolher a sua família, cara, você não escolhe também seus vizinhos. Como que pode ninguém ter falado isso antes? Quando você se muda, você tá construindo ali uma comunidade com um monte de gente e às vezes a pessoa é chata para um caralho. Não estou falando de você, meu vizinho de baixo. Estou falando de maneira extremamente genérica, mesmo no ano novo, você tendo ligado 2 vezes na minha casa. E tipo assim, era literalmente um ano novo. Mas cada pessoa que você conhece está passando por uma batalha a qual você não sabe nada sobre, né? Vai saber quais são as batalhas dele. Que eu até sei um pouco. Mas, continuando, cara, eu morava numa casa, ela era numa vila, e minha mãe, sei lá, cara, minha mãe ela é meio eclética no que tange aí a religião. Cada época ela é religion fluid. Cada época ela tá numa religião, então vai ter um dia que ela vai estar na macumba e vai ter um dia que ela vai estar falando cruzes de macumba. É um dos vários aspectos da personalidade dela, os quais eu nunca entendi muito bem. Eis o mistério da fé. Mas continuando, nessa época ela tava numa vibe meio crente, old wave. E sempre iam os crentes rezar lá na nossa casa. Acho que tinha uns 6 anos. Mas isso me marcou muito. E aí os crentes iam rezar lá em casa. Com algum respeito a crente, não todo respeito, mas algum. E aí eles falavam assim, tem um ninho de cobra nessa casa, tem um ninho de cobra, um ninho de cobra, um ninho de cobra. E aí, na opinião da minha mãe, na livre interpretação dos chamamentos bíblicos, ninho de cobra era tipo assim, uma fofoca, uma intriga, os chips que meu pai botava nela. Mas acontece que não, gente. Tinha um ninho de cobra, literal, numa samambaia da minha mãe. E ela só descobriu quando a gente foi se mudar, que ela foi trocar a samambaia de vaso ou algo do gênero. Estava cheio de ovinho de cobra e mini cobrinhas. E teve que chamar o bombeiro, né? Então aí que a gente vê, né, meio foda esse negócio aí do dom da visão, o dom da palavra, porque às vezes você, na sua qualidade aí de crente iluminado, você fala para a pessoa que tem um ninho de cobra na casa dela, mas você não precisa se é um ninho de cobra metafórico, um ninho de cobra literal. Minha mãe tinha 2 filhos pequenos, filhas, e tinha um ninho de cobra lá, na samambaia. E eu extremamente tenho trauma de samambaia, porque eu sempre penso que naquele xaxim, naquelas raízes intrincadas, daquela misteriosa planta que pode vir em mais de 283 formatos. Chutei esse número, mas teve uma época que minha mãe já teve mais de 100 samambaias. Acho que é o que os jovens chamam de hiperfoco, né? E ela hiperfocou em samambaias e por muito tempo ela ficou na procura da rara samambaia azul, que a gente achou, ironicamente, pra quem ouviu o último episódio, a gente achou em Rio das Ostras a samambaia azul, que ela tanto vinha procurando. Alguns seguidores vieram um pouco reclamar aí da minha má representação da cidade de Rio das Ostras no episódio anterior. Mas é que eu quero dizer com isso que cara, você não escolhe seu vizinho. Às vezes seu vizinho pode ter um ninho de cobras,
metafórico ou literal, e você tá ali vivendo com isso e você nem sabe. E isso pra falar assim de vilas. Cara, vila pra mim é a parada mais bizarra que existe. Ao mesmo tempo, depois que eu comecei a namorar meu namorado, ele tem uma visão de mundo muito distinta da minha. Ele é muito romântico, não só comigo, como com a maneira que ele vê o mundo. Então, ele acredita nisso, né? Da vila, da comunidade, da aldeia que cria as crianças e tal. E às vezes eu falo, amor, as pessoas precisam ir pro trabalho. Ele, não, mas a gente não precisa ter uma babá quando a gente tiver filhos. Nossos pais, nossos amigos podem cuidar do nosso filho. Médio. Gostaria que fosse assim, mas acho que não exatamente. E aí, a gente tem essa figura aí da vila, a figura novamente metafórica, que é a vila que vai criar a criança, que é a vila onde, cada um vai ter uma tarefa e todos viverão em simbiose e equilíbrio. Mas na prática, você morar numa vila é um monte de gente chata pra caralho, fofocando da sua vida, reclamando se alguém estaciona o carro na vaga errada, e um monte de crianças que vão crescer ali naquele ambiente da vila, não necessariamente com a ideia romântica da vila, não, tá? Elas vão crescer, sei lá como. Então tem muitas questões com vilas. Claro que eu já morei em várias. Sim, vilas de kitnet. Porque antes de estúdios se chamarem estúdios, quem não é familiarizado, antes se chamava kitnet, que é esse lugar aí, né, que você mora num cômodo só. Inclusive, meu pai, orgulhosamente, era dono, ou não sei, de uma vila de kitnet, que, não obstante, minha mãe e meu pai compraram, tipo, juntos, quando para você comprar um terreno você precisava apenas de um emprego e determinação e você comprava. Mas depois meu pai fez minha mãe dar a parte dela pra ele. E ele deu. Mas tudo bem. Mas eu morava nessa vila e obviamente moravam mais várias pessoas lá. E essa vila tinha um poço, porque em alguns lugares a distribuição de água não é como vocês pensam, que você abre a torneira e tem água. Então eu preciso ter poço. Eu morria de medo de cair naquele poço. Todo tipo de gente morou lá. Eu acho bom para um fit cultural morar numa vila, porque você vai conhecer diversas pessoas. Eu, como uma criança que cresci em vila, eu acho que era um ambiente mais enriquecedor do que qualquer escola montessoriana. Historinha, brinquedo de montar ao alcance da mão. Pra quê? Se tinha um poço para eu ter medo, um portão que delimitava a vila, um pé de goiaba que minha mãe pegava vara pra me bater. Eu fui uma criança extremamente estimulada ali no ambiente da vila. Eu acho que a gente não fala o suficiente sobre como a vila, não a vila metafórica, não a vila que quem tá na escola montessoriana acha que é uma vila, mas a vila verdadeira, a vila roots, né, pode provocar ali na criança. Inclusive, a minha ex-babá Lenita, que cuidava de mim, ela morava na vila também. Você fala, você tinha babá. Gente, eu falo babá porque é o termo que a gente tem hoje em dia, né? Mas no subúrbio é extremamente normalizado o termo outra mulher pobre que cuida do filho de outras mulheres pobres para elas trabalharem. E a Lenita trabalhava lá na minha casa. E também morava na vila. Então, se é isso que querem dizer quando precisa de uma vila para criar uma criança, pode ser por aí. E aí a gente passa para casas. Eu acho que casa é onde você tem, assim, um nível menor de intromissão dos vizinhos na sua vida comunitária. A unidade da casa, ela é meio isoladora, meio opressora, digamos, porque de fato você está separado da vila, tanto da física quanto da metafórica. Aí um tempo depois eu fui morar numa casa, mas a gente tem uma vizinha lá que ela é a maior querida. Até hoje eu declaro o imposto de renda do marido dela
E aí, quando chega o Natal, ela compra um papel noelzinho de EVA e coloca uma nota de R$ 100 dentro e me dá. Mesmo todo ano falando, olha, você não precisa comprar um Papai Noelzinho de EVA, colocar uma nota de R$ 100 dentro e me dar. Na verdade, eu não falo de maneira tão específica. Eu falo, não precisava. Mas a verdade, posso falar pra vocês? Eu fico feliz pra caralho quando ela vem lá e me dá uma nota de R$ 100. Que eu sou uma adulta. Como é que eu não ia gostar de ganhar R$ 100 do nada? Eu faço bem ao próximo esperando ganhar uns R$ 100 dentro de um Papai Noel quando chega o Natal? Não. Mas, porra, quando dá o Natal e eu ganho R$ 100 do nada, só por ter sido uma boa pessoa, é o mais perto do Papai Noel, consequentemente de Deus, que se pode chegar. E essa minha vizinha, uma época, ela vendia umas sobremesas também, que ela chamava de delícia de bombom e delícia de abacaxi. E por muito tempo, todo o pouco dinheiro ao qual eu tinha acesso era todo convertido nisso. Por outro lado, nos vizinhos do outro lado, por muito tempo eles viveram numa casa comum, que sim, havia ali a criação de passarinhos para fins comerciais, que caso alguém do Ibama esteja ouvindo, não existe mais, e eu também, de maneira alguma, sei alguma coisa sobre isso. Mas, para além disso, nos últimos anos, aconteceu um fenômeno que agora está acontecendo na casa da minha mãe também, mas por muito tempo eu só olhava a grama do vizinho, que é a vilarização do que era uma casa, porque era só uma casa e simplesmente por que não transformar um terreno numa vila, se você tem um terreno? E eles foram transformando em diversas casinhas e até eu tava de boa. O problema é que, cara, o negócio começou a verticalizar, que é meio chique, né? E aí, quando eu fui ver, eu morava do lado de um prédio. E pior, esse prédio, eu tenho certeza que em algum nível invade o espaço aéreo do terreno da minha mãe, porque ele foi construindo ali os andares de cima mais pro lado. E eu que morava do lado de uma casa a vida inteira, agora moro do lado de uma vila. E não satisfeita, minha mãe resolveu transformar a casa que a gente morava em 4 mini casas. E que também virou uma vila. E talvez meu namorado estava certo, cara. Tudo vai virar vila. Todos nós somos vila. Tudo é uma vila. O que não é uma vila pode ser uma vila. Se a gente pensar por esse lado. E aí a gente chega nos prédios, né? Cara, prédio é uma parada muito bad vibes. Por mais que eu sonhasse em morar num prédio, cara, você tem muito vizinho, de todos os lados. Dependendo de onde você mora, é muita encheção de saco. Eu moro num prédio hoje em dia que só mora idosos de 90 anos e o meu vizinho de baixo, com quem, infelizmente, eu já tive algumas situações, mas a gente se trata muito bem. Ele é um querido comigo, exceto toda hora que ele liga pra reclamar de barulho, que é basicamente qualquer coisa que eu faço. Isso que eu moro num prédio antigo. Mas assim, sem ressentimentos, cada um no seu direito inalienável de reclamar do próximo. Mas, cara, quando você se muda pra um prédio, você vai ver um apartamento, você pensa, vou ver se bate sol da manhã ou da tarde, vou ver se o banheiro é bonito. Tá, mas você já foi ver quem mora aí nesse prédio? Você já foi ver se a pessoa tem os valores alinhados com o seu? A maioria das vezes, não. Então, viver em sociedade é um mini retrato do que é viver em prédios ou vilas ou até mesmo casas, porque você está muito suscetível ao inesperado e principalmente a essa figura mítica, assustadora, imprevisível, que é o outro. E o outro pode te oferecer desde ninho de cobra a ligações 2 vezes seguidas no ano novo. E a gente que é ser humano, a gente tem essa tão falsa, essa sensação que a gente se apega, essa sensação de controle, mas não. Você tem controle estourando se o sol que bate no seu prédio é da manhã ou da tarde, lembrando que de acordo aí com a estação do ano, ele pode mudar de lugar. Mas a gente não tem controle com quem a gente vai estar convivendo.
E é uma coisa a qual a gente dá pouquíssima importância, uma coisa que a gente não se liga muito. E talvez a gente não se ligue justamente por não ter controle, ou talvez a gente só não se ligue por a gente estar tão imerso nessa sociedade capitalista e neoliberal, que faz com que a gente pense só na gente, no nosso apartamento, e não em quem a gente vai estar vivendo, às vezes, por 68 anos. Porque outro dia eu encontrei uma vizinha do meu prédio com seu andador e aparelho auditivo no elevador, e ela me contou que a velhinha que morava aqui antes, no apartamento que eu moro, era a melhor amiga dela, e que elas moravam nesse prédio há 68 anos. E que toda vez que ela fazia uma comida gostosa, ela botava no elevador e mandava pra amiga dela. E eu falei, pô, se você fizer uma comida gostosa, você pode me mandar também. Mas eu acho que eu mandei mal, porque a outra não supria ela só de comer o alimento que ela fornecia, né? Supria a alma dela com uma amizade que durava 68 anos, desde que, segundo ela me confidenciou, o prédio não tinha elevador. E a amiga dela subiu os 12 andares de maneira muito esguia. Mas elas criaram, e o mais próximo de uma vila que se pode criar num prédio. E eu tô criando nada, eu tô criando no máximo uma inimizade. Quando meus amigos vêm aqui, ou minha irmã fica doidona e fica fazendo barulho num horário apropriado. Então acho que a gente precisa pensar que tipo de vila estamos criando, que tipo de vila estamos acessando, sabendo, claro, todos vocês que estão ouvindo, que a vila não é necessariamente um lugar físico, mas um lugar teórico, um lugar metafórico. É esse lugar com o qual o meu namorado sonha, em que seremos todos uma sociedade em que se importa mais com o outro do que com o nosso próprio umbigo. Sendo assim, deixa eu ver. Cuidado com ninhos de cobra. Se você não souber se eles são metafóricos ou verdadeiros. Se você for no Rock in Rio, garanta que você tem um lugar como para voltar para casa. Não, se você tem um meio para voltar para casa. Se você for construir uma vila, cuidado para não invadir o espaço aéreo do próximo. Se você morar num lugar há 68 anos, garanta que ele tem um elevador. E se você quer realmente morar numa vila, a vila não metafórica, ou não, a vila metafórica, construa o mundo que você quer ver.